Meu nome é Renata. Tenho 44 anos. Trabalho como contadora num escritório de médio porte aqui em Campinas. E por muito tempo, me orgulhei de uma coisa só. Eu entendia de números e entendia de gente. Números não mentem. Gente, às vezes, mente a vida toda com um sorriso na face. Sou casada com o Fábio há 18 anos. O Fábio é vendedor, extrovertido, aquele tipo de homem que todo mundo gosta quando conhece. Aperto de mão firme, olho no olho, abraço no cunhado, beijo na bochecha da sogra. Quando a gente se casou, minha mãe disse: "Filha, você acertou." Minha irmã disse a mesma coisa. Minha vizinha, minha colega de trabalho, todo mundo concordava. E eu concordava também. A gente morou de aluguel por 4 anos. Depois comprou um apartamento pequeno no Cambuí. 2 quartos, sala apertada, varanda que cabia 2 cadeiras se a gente colocasse de lado. Não era o apartamento dos sonhos, mas era nosso. Eu pintei as paredes de off-white porque o Fábio gostava de coisa clara. Nesse tempo todo, a gente conviveu muito com o irmão dele, o Eduardo, e com a esposa do Eduardo, a Cláudia. Eduardo é o irmão mais novo. 4 anos menos que o Fábio. Cara tranquilo, também simpático, mas de outro jeito. Mais quieto, mais calculista. Cláudia era animada, falante, sempre com alguma novidade. A gente saía junto toda sexta-feira por anos. Festas de aniversário juntos. Réveillon juntos. Batizado do filho deles juntos. Eu gostava da Cláudia, mais do que gostava da maioria das pessoas que conheço. E essa é exatamente a parte que ainda dói. Porque o que aconteceu depois não foi uma briga. Não foi um grito, não foi uma discussão no domingo, não foi uma palavra errada na hora errada. Foi uma chave. Uma chave pequena de cor cobre dentro de um envelope pardo, com o meu nome escrito à mão, só que o envelope não era para mim. Quando a sogra do Fábio, a mãe dos dois, a dona Irene, ficou doente pela primeira vez, eu já sabia o que ia acontecer. Não precisei de aviso, não precisei de reunião de família. Eu sei como essas coisas funcionam. O Fábio ia querer ajudar, mas não saber como. O Eduardo ia prometer tudo e aparecer pouco. E alguém ia ter que organizar, agendar, ligar para os médicos, pesquisar plano de saúde, acompanhar nas consultas. Esse alguém sempre fui eu, não porque alguém pediu, mas porque quando você sabe fazer e quando você enxerga que ninguém mais vai fazer, você faz. A dona Irene tinha 68 anos quando o diagnóstico de insuficiência cardíaca apareceu. Não era grave de início, era controlável, exigia cuidado. Mas era o tipo de coisa que muda a rotina da família inteira. Por 2 anos eu levei ela às consultas toda terça-feira. Fábio trabalhava, Eduardo estava ocupado. Cláudia aparecia no final de semana com um bolo, sentava, tomava café, elogiava a dona Irene e ia embora se sentindo que tinha cumprido a parte dela. Eu não reclamei. Falei para mim mesma que não era sobre mérito, era sobre amor. E amava a dona Irene de verdade. Ela era uma mulher difícil, teimosa, opinativa, às vezes grossa, mas era honesta. O que ela pensava, ela falava. E eu respeitava isso. Em 3 anos, enquanto cuidei dela, a dona Irene me disse 3 vezes: "Renata, você é a filha que eu nunca tive." Falou sem drama, sem exagero, com aquela voz rouca de quem fumou por décadas. E eu segurava a mão dela e sorria. Não sei mais o que esse sorriso valia. Se você já foi o apoio da família sem nunca ser reconhecida por isso, fica comigo. Porque essa história vai até o fim, e o fim muda tudo. Ativa o sininho para não perder o próximo capítulo. A dona Irene tinha um imóvel, um apartamento de 3 quartos no centro de Campinas. Não era luxo, mas era bem localizado, bem conservado. Ela morou lá por 30 anos, guardava tudo naquele apartamento. Móveis antigos, quadros, uma coleção de terços que ninguém contou. Quando ela começou a piorar de saúde, lá pelo 3º ano, a conversa sobre o imóvel apareceu de forma natural. Ela queria deixar tudo organizado. Não queria deixar briga. Eu fui junto com ela no cartório. Fui eu que pesquisei o nome do tabelião, fui eu que imprimi os documentos do IPTU, fui eu que perguntei ao advogado o que era necessário para o inventário em vida. A dona Irene agradeceu. O Fábio disse: "Nossa, que bom que você foi."
O Eduardo não comentou nada. Eu não achei estranho. Devia ter achado. Foram meses de processo. A dona Irene queria dividir tudo igualmente entre os 2 filhos. Parecia simples. Parecia resolvido. Nesse mesmo período, o Eduardo e a Cláudia começaram a aparecer mais. De repente, o Eduardo tirava a mãe para almoçar todo domingo. De repente, a Cláudia começava a aparecer nas tardes de terça, que eram exatamente as tardes das minhas consultas com a dona Irene. Eu não fiz conta disso na época. Pensei, que bom, a família está se aproximando. Pensei, é isso que a doença faz, une as pessoas. Fui ingênua de uma forma que ainda me envergonha. A dona Irene morreu em agosto do ano passado. Morte esperada, tranquila, no hospital de madrugada. Eu estava lá. Fábio estava. Eduardo chegou 40 minutos depois. Cláudia chegou com ele. No velório, Cláudia chorou muito, do tipo que todo mundo notava. E eu fiquei olhando para ela e sentindo uma coisa estranha que não sabia nomear. Nomeei depois. Era desconforto. O tipo de desconforto que o corpo sente quando alguma coisa não fecha, mas a cabeça ainda não entendeu o quê. O inventário começou 2 meses depois. O advogado era indicação do Eduardo. Detalhe que engoli sem mastigar. As primeiras reuniões foram normais. Documentação, certidão de óbito, ITMT, as coisas de praxe. Eu participei de tudo porque Fábio pedia. Você entende mais dessas coisas, Renata. E eu ia, e organizava, e anotava. Até que em uma das reuniões, o advogado mencionou um imóvel que eu não conhecia. Um apartamento de 2 quartos no bairro Jardim Guanabara, registrado no nome de Eduardo. Fiz a pergunta que qualquer contadora faria. Esse imóvel entrou no inventário? O advogado olhou para o Eduardo. Eduardo olhou para a mesa. Esse imóvel é meu, Renata, foi uma compra particular. Compra com quê? Dona Irene tinha um imóvel. Os 2 tinham renda mediocre há 10 anos. De onde saiu o dinheiro para comprar imóvel em Campinas sem que ninguém soubesse? Fábio me tocou no braço. Renata, eu parei, mas não esqueci. 3 semanas depois, a gente foi à casa da dona Irene pela última vez para retirar os pertences. Fábio e Eduardo já tinham combinado de vender o apartamento e dividir o valor. Tudo certo, tudo assinado, tudo acordado. Eu fui ajudar a embalar as coisas. Era um domingo de manhã. Fábio estava na sala desmontando o rack velho. Eduardo tinha saído para buscar caixas. Cláudia não tinha ido. Disse que estava com dor de cabeça. Fui até o quarto da dona Irene para embalar os terços. A gaveta do criado mudo estava meio aberta. Não era minha gaveta, não era meu quarto, não era minha intenção bisbilhotar. Mas a gaveta estava aberta. E dentro, embaixo de um rosário de madeira e de uma foto do marido falecido, tinha um envelope pardo, com o meu nome escrito à mão. Letra da dona Irene. Reconheci na hora. Abri com as mãos tremendo. Tinha uma chave pequena, cor de cobre, e um papel dobrado em 4. Desdobrei. Era um contrato de gaveta. Manuscrito assinado com firma reconhecida. Data de 3 anos atrás. Exatamente na época em que eu levava a dona Irene às consultas toda terça-feira. O contrato dizia o seguinte: dona Irene cedia o apartamento do Jardim Guanabara ao Eduardo por um valor simbólico. O imóvel que ele comprou não foi comprado. Foi dado, em vida, fora do inventário. E embaixo, numa letra menor, tinha uma linha que eu li 3 vezes antes de processar. Em caso de arrependimento ou descoberta, a chave deste envelope deverá ser entregue a Renata, esposa de Fábio, para que ela decida o que fazer. A dona Irene sabia. Ela sabia que ia acontecer. Ela sabia que eu ia descobrir. E ela, à sua maneira difícil e honesta, deixou a decisão comigo. Fiquei parada no quarto dela por não sei quanto tempo. A foto do marido me olhava da parede. O rosário estava no chão. Eu estava sentada na beirada da cama, com um contrato na mão e uma chave que não era minha, mas que foi deixada para mim. Eu sei que você quer saber o que eu fiz com isso. Mas antes, você já encontrou alguma coisa que mudou tudo o que você achava que sabia sobre alguém? Conta nos comentários. E fica, porque o capítulo 5 é o mais difícil de tudo. Guardei o envelope na bolsa. Não disse nada para Fábio naquele dia. Não disse nada no carro. Não disse nada no almoço. Fiquei olhando para ele do outro lado da mesa e tentando entender o que eu ia fazer com o que eu sabia.
Porque eu podia fazer muita coisa. Podia mostrar o contrato para o advogado. Podia contestar o inventário. Podia processar o Eduardo por fraude patrimonial. E como contadora, eu sabia exatamente como isso funcionaria. Tinha prova. Tinha firma reconhecida. Tinha data. Podia destruir o Eduardo de um jeito técnico, limpo, documentado. Mas tinha uma segunda opção. Podia mostrar para o Fábio. E essa era a mais assustadora das duas. Porque mostrar para o Fábio era diferente de processar o Eduardo. Processar o Eduardo era uma briga jurídica. Mostrar para o Fábio era uma briga de alma. Era perguntar ao marido: você sabia? E se não sabia, era ver o homem que eu escolhi descobrir que o irmão que ele defendia a vida toda tinha feito isso. Era ver o que esse descobrimento fazia com ele. E se ele soubesse? Essa pergunta ficou comigo por 4 dias. No 5º dia, sentei com o Fábio depois do jantar. Coloquei o envelope em cima da mesa. Ele olhou, reconheceu a letra da mãe, ficou quieto. Eu não falei nada. Deixei ele ler. Ele leu uma vez, leu 2. Dobrou o papel, devolveu para o envelope, ficou olhando para a mesa por uns 2 minutos. Depois disse: eu não sabia. Olhei para ele, nos olhos, e acreditei. Mas eu desconfiei, ele completou. Lá pelo ano passado, quando o Eduardo ficou muito próximo da mãe, eu desconfiei e não perguntei. Respirei fundo. O que você quer fazer? Ele me perguntou. E eu disse a coisa que me custou mais do que qualquer processo custaria. Eu quero que você fale com ele, pessoalmente, sem advogado, sem cartório. Eu quero ouvir o Eduardo dizer o que ele fez e depois a gente decide junto. Fábio ficou me olhando com um jeito que eu nunca tinha visto nele. Não era gratidão, era reconhecimento. O tipo que chega tarde demais para não doer. A conversa com o Eduardo aconteceu 1 semana depois. Fábio marcou. Os 3 sem cônjuges. Na casa que era da Dona Irene e que já estava vazia, à venda. Eduardo negou por uns 10 minutos. O tipo de negação que não convence nem quem nega. Aquela que enche o ar de desconforto, mas não explica nada. Fábio colocou o contrato em cima do contador da cozinha. Eduardo parou de negar. O que ele disse depois ficou comigo de um jeito estranho, porque não foi uma confissão de vilão. Foi algo mais triste. Ele disse que sempre achou que ia ficar para trás, que Fábio tinha casado comigo, que eu era boa com essas coisas, que a mãe confiava mais em mim do que nele, que sentiu que ia perder o apartamento pro lado do Fábio de um jeito ou de outro, que agiu por medo, não me abriu o coração para me pedir perdão. Me abriu porque estava encurralado e porque a alternativa era processo. Mas eu ouvi. Fábio ficou quieto o tempo todo. No fim, disse só isso: você vai devolver a diferença. Não quero processo, não quero cartório, não quero saber do advogado. Você faz uma transferência para o meu nome equivalente ao valor do imóvel, parcelado se precisar. E a gente não fala mais disso. Eduardo concordou. Não houve abraço, não houve choro, não houve cena de novela. Saímos do apartamento vazio e descemos as escadas em silêncio. Na calçada, o Fábio pegou na minha mão. A gente ficou parado ali por 1 segundo, olhando para a rua. Depois ele virou para mim e disse: minha mãe te escolheu certo. Não me ajudou a não sentir o que eu sentia. A saudade da amizade com a Cláudia. A dúvida sobre o que mais eu não soube. A pergunta que volta toda vez que a gente acha que conhece alguém de verdade. Mas também não apagou o que ele disse. Eu era o plano B da Dona Irene. O plano B que ela ativou na hora certa. E às vezes o plano B é o que salva tudo. Se essa história tocou em algo que você já viveu, uma descoberta, uma confiança traída, uma decisão que custou caro, conta aqui embaixo. Esses comentários são o que mantém esse canal vivo. E se você quer ouvir mais histórias como essa, o botão de inscrição está aí. Até a próxima!